Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu resolvi fazer um vídeo do absolutamente nada pra contar pra vocês por que eu acho que o John Marston é o personagem mais foda do Red Dead. É fato que o Red Dead Redemption 2 é um jogo sensacional, isso é mais que verdade. Não importa se você gosta ou não do jogo, até porque tem pessoas que realmente não gostam, mas o jogo, tecnicamente falando, é muito bom. Um dos melhores que eu já joguei sem dúvidas. O primeiro jogo eu joguei pouco no 360. Eu tinha o disco do jogo, mas como eu era mais novo e tinha zero noção de inglês, eu joguei muito pouco. Cheguei a fazer 2 ou 3 missões só, e depois eu ficava andando à toa pelo mapa. Hoje em dia eu sou doido pra zerar o primeiro jogo. Cara, qualquer dia desse eu vou comprar ele pra jogar e vou zerar. Mas agora falando do John, cara, eu acho ele o melhor personagem do universo Red Dead. Tanto no primeiro, que claro, ele é o personagem principal, mas também no segundo jogo, onde o personagem nunca perde destaque ao lado de Arthur, Dutch e os outros membros da gangue. John Marston nasceu em 19 de setembro de 1873. Seu pai era um imigrante escocês analfabeto que nasceu no barco para Nova York, enquanto a sua mãe era uma prostituta, que morreu durante o nascimento de John. John viveu inicialmente com seu pai. Depois dele morrer devido a um ferimento grave numa briga de bar, John foi subsequentemente enviado para um orfanato, onde passou os anos seguintes. Acabou por fugir e tentar fazer sua própria sorte a viver nas ruas. Aos 11 anos de idade, John cometeu seu primeiro homicídio, quando matou um homem, embora ele tenha afirmado que a culpa não era sua. Em 1885, aos 12 anos de idade, Marston tinha sido capturado ao falhar em um roubo e planejava enforcá-lo. Dutch Vanderlyn interveio e salvou o jovem rapaz, levando-o sob sua proteção. John foi introduzido na gangue Vanderlyn ao lado de Hosea Matthews, Arthur Morgan e Susan Greenshaw, o elenco ali original do bando. O bando tornou-se uma família substituta do jovem rapaz, com Dutch tornando-se o seu mentor e figura paterna. Ele ensinou John a ler, a disparar, a caçar e diversas outras coisas. John tornou-se um fora-da-lei experiente, cometendo roubos, assassinatos e outros crimes através da fronteira americana. Ao lado de Morgan, Marston era visto como o membro preferido de Dutch. Muitos membros do bando consideravam John como o favorito e o menino de ouro do Dutch. Em 1894, uma prostituta chamada Abigail Roberts juntou-se ao bando. Apesar de ter relações sexuais com a maioria dos membros do bando, ela acabou por se apaixonar por John. Mais tarde, tiveram um filho juntos em 1895. A quem deram o nome de Jack. E aí entra uma parada muito importante, porque existe na internet essa teoria que fala que o Jack na verdade é filho do Javier Escuela com a Abigail e não filho do próprio John. Mas eu fiz uma pesquisa assim pobre no ChatGPT e vou colocar os prints aí na tela. Basicamente ele alega que não, é só uma teoria, não tem base. A Rockstar confirmou assim que dentro da história do Red Dead, no universo Red Dead, sim, o Jack é filho do John Marston. John teve muitas dificuldades para se ligar ao seu filho, devido a dúvidas sobre se ele era ou não o pai biológico de Jack, bem como receios sobre sua própria capacidade de criá-lo. Por volta de 1896, John deixou o bando durante um ano. O seu regresso foi bem recebido pelo Dutch e alguns outros membros do bando, enquanto Arthur se sentia traído pela sua saída. Uma mágoa entre os dois cresceu de forma constante ao longo dos anos seguintes. Bom, o que vem logo em seguida são as vivências da gangue, o assalto em Blackwater que deu tudo errado e depois segue os acontecimentos do Red Dead 2. Cara, o John pra mim é um personagem sensacional. Eu gosto muito do Arthur, claro. Pra mim ele foi um dos personagens mais bem construídos da cultura pop até hoje, chutando bem alto. E nos jogos nem se fala, com certeza ele é um dos melhores, se não o melhor. A Rockstar não tem concorrência na altura dela. Ela consegue superar a cada jogo. Inclusive eu acho que o GTA 6 vai conseguir fazer uma história mais foda ainda. Mas eu posso estar enganado. Bom, eu zerei o jogo pela segunda vez recentemente e a minha intenção era justamente zerar e depois explorar bastante o jogo. Não fazer 100%, porque eu não sou de ficar platinando o jogo, não tenho esse costume. Mas eu queria fazer muito mais coisa do que eu fiz da primeira vez que eu zerei. Na época eu desinstalei o jogo logo depois de zerar e fazer o epílogo. Eu literalmente terminei o epílogo e desinstalei o jogo. E terminando o jogo dessa vez eu percebi que, cara, o John foi um dos poucos personagens que se deram bem depois do término e toda aquela confusão e traição da gangue. O John sentiu um amor gigantesco pelo Dutch, pelo Arthur, pelo Hosea. Claro que isso foi mudando. Ele percebeu que o Dutch havia mudado, talvez enlouquecido ou apenas revelado sua verdadeira face. Aí fica a interpretação de cada um. Mas sua visão de lealdade com Arthur nunca mudou. John simplesmente considerava o Arthur uma das pessoas mais fodas que ele já conheceu na vida. Passando por todo o Red Dead 2, você percebe a relação dos dois personagens, como isso vai se desenvolvendo ao decorrer da história. Você acompanha também a relação do John com a Abigail, toda a preocupação que ela tem com ele. Dá pra perceber que ela realmente ama o John, apesar do estilo de vida conturbado da gangue e seus defeitos.
Abigail realmente mudou pelo Jon. Enxergou nele algo que ela não tinha visto nos diversos homens com quem ela se relacionou na vida, simplesmente o escolhendo para ser o pai de sua criança. Jon foi leal ao Arthur até o último momento, escutando ele, escolhendo salvar a sua família e até mesmo insistindo para que o Arthur fosse embora com ele pelas montanhas ali perto da Gruta dos Castores, que é o último acampamento do jogo. O epílogo para mim consegue ser tão foda quanto a história principal do jogo. Você seguir na jornada com o Jon, Abigail e Jack é muito bom. Ver um personagem que gostava de ser um pistoleiro fora da lei, com a gangue, que se enxergava sendo útil apenas dessa forma, se esforçar em mudar para não perder a sua família, é sensacional. O Jon aceitou o amor da Abigail mesmo sabendo que ela era uma prostituta e tinha se relacionado com vários membros da gangue, provando que ele viu um brilho nela, e que dali para frente ele lutaria todos os dias por mais uma coisa importante, não apenas pelo dinheiro dessa vez. A gente vê no epílogo o Jon se entregando 100% para sua família, fazendo de tudo para construir a vida que a Abigail sempre quis, se moldando todos os dias, tentando se relacionar mais com Jack, apesar da frieza e o receio dos dois personagens. O Jack muitas das vezes se refere ao Jon como senhor. O epílogo para mim entrega cenas muito fodas. Destaque para a cena onde o Jon vai com os membros do rancho Proghorn até o rancho rival, para matar os membros e resgatar o gado que havia sido roubado. Tem duas cenas que fazem referência ao primeiro jogo. Isso tudo acompanhado da trilha sonora perfeita do Red Dead Redemption, o primeiro jogo, que pra mim, cara, é uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei na minha vida. Tem cenas muito boas do Jon com a Abigail, eles tirando a foto para o retrato e logo em seguida o Jon pede ela em casamento em um barquinho no lago. O epílogo se encerra de forma excelente, com o Jon, a Ciri e o Charles indo matar o Mycah. Acontece um tiroteio muito foda. O Mycah morre finalmente, eles pegam todo o dinheiro de Blackwater que estava no baú na cabana e o Jon volta para sua família, dizendo que ali sim, finalmente acabou. O Arthur merecia essa vingança. Talvez não concordaria ou nem mesmo quisesse isso, mas ele realmente merecia. O jogo então oficialmente se encerra com os créditos, com as cenas de casamento do Jon, mostrando que ele conseguiu entregar a vida que a Abigail sempre quis e conquistar sua tão sonhada redenção.